Bem-vindo a mais um Conversas de Alto Valor. Por aqui a gente gosta de ter conversas profundas, conhecer melhor as pessoas. E por isso estamos iniciando uma segunda temporada, onde falaremos ainda mais do humano, dos valores, das dores e da construção humana. Hoje teremos um convidado que falará justamente sobre isso, desenvolvimento humano, e de tudo que ele percorreu na carreira dele até entender que desenvolver pessoas era realmente o legado e a missão dele. Antes de chegarmos a conhecer este convidado, eu te convido a também ter um momento de desenvolvimento humano. Vamos ao nosso Minuto Educação do Dia. Você já se irritou com alguém ou explodiu e se sentiu mal depois? Ou guardou e continuou se sentindo mal depois? Bom, vou te dar uma ferramenta muito simples, a ferramenta do eu sinto. Quando a gente sente, em vez de julgar o outro pela sua ação, a gente traz o processo para nós e diminui o julgamento. Por exemplo, em vez de eu dizer para a pessoa, olha, você é um bagunceiro, você sujou. Não, diz para a pessoa da seguinte forma, eu não me sinto confortável de você fazer bagunça. Isso me deixa muito chateada. Bom, trouxe o sentimento, tu não julgou o outro. Simplesmente tu disse o que você sentia. Tirou o peso do julgamento e assim se comunicou muito melhor. Não trouxe uma comunicação violenta, e sim uma comunicação objetiva e muito importante para suas relações sociais. Fica a dica, sou Andréia Vitória Reis, até a semana que vem. Ele é instrutor e diretor do Instituto Dale Carnegie, aqui no Rio Grande do Sul. E ele ajuda a desenvolver as pessoas, a que elas realmente se conheçam internamente para entregar o melhor de si no dia a dia. Não só a nível pessoal, mas a nível profissional também. Relações humanas se dão melhores quando a gente realmente se conhece. E este é o papel do Alexandre. Levar essa mensagem adiante e auxiliar com que essas pessoas realmente construam novas histórias. Alexandre, obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu sim em estar aqui conosco. Para mim é um prazer poder estar aqui e para a nossa empresa também, né, Cacá? Porque a gente tem essa missão há tanto tempo já, né? Faz 113 anos que a empresa existe e quanto mais a gente puder falar da Dale Carnegie e das pessoas que fazem parte da Dale Carnegie, é muito interessante. Eu estou há 9 anos na empresa e eu já trabalhei em algumas cidades e eu chego em cidades como Caxias, Porto Alegre, Passo Fundo, chego nas pessoas, vocês conhecem Dale Carnegie? Não, a gente nunca viu falar. Então, o nosso trabalho aqui tem a ver com também levar Dale Carnegie para as pessoas poderem conhecer, né? Que legal. Mas antes de falar da Dale Carnegie e da tua caminhada, a minha primeira pergunta é sempre uma pergunta bem peculiar. Perfeito. Diante de Deus e quando ninguém está olhando, só tu e Ele, quem tu é? Essa é uma boa pergunta. E eu estava preparado para te perguntar ela, mas sem o contexto de Deus. Eu sou um acreditador. Sou um acreditador. Durante toda a minha trajetória, assim, eu sempre acreditei mais no bem do que no mal. Então, às vezes eu estou conversando com algum cliente, assim, ele está com muito problema, ou está com um desafio na empresa, e eu, cara, vamos lá, tem mais pessoas boas ou mais pessoas más no mundo? E ele, tem mais pessoas más. Eu, peraí, cara, tem mais pessoas boas. Eu penso que, diante de Deus e diante do contexto geral, eu sou mais acreditador, assim, de achar que as coisas vão dar certo, de pensar positivo, até porque o trabalho de pensar positivo e negativo é o mesmo. Então, eu penso positivo sempre. Que legal. Tu me disse que começou super cedo, cortando grama, sendo DJ, teve uma caminhada aí gigante em profissões diversas. Sim. Começar trabalhando cedo te endureceu ou te preparou? Essa é uma excelente pergunta também. E eu penso que os dois, né? Me endureceu porque eu fui uma criança, assim, bem... muito educada, mas muito questionadora, pode-se dizer assim, né? E o pessoal que vai estar nos ouvindo aqui, em algum momento, já ouviu falar naquele tênis que chute. Lembra daquele tênis, Cacá? Sim. Pois é, aquele tênis era ruim, feio.
E eu lembro que a minha mãe, enfim, pela condição, né? Os meus colegas usavam, inclusive, né? Não é que eu estava fora da bolha. Mas eu falei para minha mãe, eu não quero usar esse tênis. E ela falou, ué, meu filho, esse é o tênis que a mãe pode te dar. Eu falei, não, mas ele é muito feio, etc e tal. E ela, buenas, então tu tem que comprar o teu tênis. E eu falei, tá bom, então tu me arruma um emprego. E ela me arrumou um emprego na vizinha do lado, lavando a louça da vizinha do lado, estendendo a roupa e cortando a grama quando o vizinho não conseguia cortar. E passou 3 meses eu consegui comprar um tênis. Eu falei, isso daqui me gera isso daqui. Então vai dar negócio. Vai dar negócio. Eu gostei dessa matemática, né? E, claro, a gente foi parar para pensar assim, eu não fui obrigado a trabalhar, né? A gente sabe que a minha mãe, por exemplo, tinha que trabalhar quando era criança para ajudar em casa. Eu nunca precisei disso. Mas me deixou duro, né? No sentido de que a responsabilidade veio. Porque quando a gente não aceita o que é nos dado e a gente quer algo diferente, depende da nossa responsabilidade. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, eu comecei a trabalhar com vendas com 13 anos, hoje eu estou com 31, faz 18 anos que eu trabalho com vendas. Existiu uma preparação, né? Me deixou preparado. Hoje eu consigo ajudar as pessoas da equipe, os clientes, por esse tempo também de estar fazendo a mesma coisa, né? E daí eu te pergunto também, né? Tu disse que já está trabalhando há bastante tempo no Instituto, tu lida com pessoas. Hoje a gente vê muitas pessoas querendo não viver os bastidores, querendo só viver o cênico. Sim. Tu acha que as pessoas estão sem profundidade? Eu acredito que as pessoas estejam com um nível de consciência baixo. Nós adultos aprendemos através da andragogia e as crianças através da pedagogia. Então, a andragogia consiste numa mistura de 2 ingredientes, assim, dor ou forte impacto emocional e treino e repetição. Todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, uma delas praticam atividade física. Ninguém chega com o shape perfeito, ou ninguém chega fazendo um vídeo perfeito, ou ninguém chega conseguindo executar muito bem feito assim durante muito tempo. As pessoas foram evoluindo. E no nosso negócio isso acontece bastante. As pessoas têm um desejo de ser instrutor. Querem dar aula, acham o palco a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí quando a pessoa percebe que ela precisa influenciar pessoas para estarem na turma, que ela precisa estudar, que ela precisa passar por um processo de formação, que ela precisa ajudar diversos tipos de cliente, porque a gente ajuda o tiozinho da padaria, a mãe que está precisando melhorar as relações em casa e o empresário que fatura 10 bilhões no ano que precisa melhorar a produtividade das pessoas. Então, é muito comum isso, né? Eu não entendo que as pessoas não queiram pagar o preço. Eu entendo que as pessoas não estejam conscientes do que elas precisam fazer para chegar onde elas desejam. Eu super concordo contigo sobre isso. Acho que falta um pouquinho dessa consciência no dia a dia, né? Até porque, Cacá, a gente tem muito acesso à informação hoje. Então, você, uma mulher de negócio, hoje tu fala com 30, 40 pessoas por dia. O teu bisavô falava com 3, 4 pessoas por dia. Então, ele tinha pouca oportunidade, ele tinha pouco caminho. Hoje a gente conversa com uma pessoa e a gente enxerga 1 milhão de oportunidades, né? Porque a gente faz uma conexão, antes mesmo que a gente está falando, tem pessoas para te apresentar. Por quê? Porque a gente está o tempo todo pensando nisso. Logo, quem tenta fazer tudo não faz uma coisa muito bem feita. Eu costumo dizer isso sempre. Quem tenta fazer tudo entrega quase nada. Exato. E a palavra é tenta, né? Eu estava conversando com o presidente da empresa, o Fernando Amarante, aqui no Brasil, e ele falou assim para mim, ele já tem 76 anos, teve vários negócios, uns deram certo, outros não, e ele falou, eu só dei certo em Dale Carnegie por uma coisa. Eu pensei, vai vir uma resposta tipo... Parei de tentar. Super romântica e alguma coisa nesse sentido. Ele falou, não, eu só persisti nela. Foi a única que eu não parei de ir. Eu nunca desisti dela. Foi indo. Eu falei, pô, tem lógica, né? Tá à frente da empresa há 45 anos, porque sempre está tentando melhorar. Bom, agora eu vou para uma parte mais íntima aí, né? Vai lá. Tu falou que conheceu o Dale Carnegie num momento difícil da tua vida. Tudo bem para ti revelar um pouquinho disso para nós e contar então a tua chegada no Instituto? Buenas. Com 13 anos eu começo meu trabalho com vendas, numa empresa chamada GVT. Vocês devem lembrar, né? Posso falar o nome? Não Pode, tudo bem. GVT era uma empresa de internet, telefone e TV, né? E eu fui televendas, fazer ligação, aquela loucura, né? Eu atendo bem um dono
de uma empresa lá na cidade e eu começo a trabalhar com ele. Então, eu vendi GVT para ele, ele gostou de mim e me convida para trabalhar para vender pneu. E eu lembro da entrevista, assim, uma parte da entrevista, ele me perguntou, Alexandre, o que tu sabe sobre pneu? E eu falei, eu sei que é preto e que tem um buraco no meio, uai. Isso é a única coisa que eu sei, né? E que tem uma roda no E meio, que tem né? uma roda no meio. Que dá estrutura. E daí eu trabalhei, foi muito bom, eu aprendi bastante, preparei pessoas, formei pessoas. E, de novo, um cliente da loja de pneu me convida para trabalhar num novo negócio. Graças a Deus, eu trabalhei em 3 empresas e tudo assim, né? Um cliente me convidando para trabalhar no negócio. E eu entro numa operadora de planos de saúde. Com uma proposta assim, megalomaníaca. Eu falei, eu vou ficar rico agora, com 20 anos, né? Coisa de guri. E eu quebrei, Cacá. Porque na época, eu saí de um salário assim de... Eu tinha 20 anos, eu vendia super bem, eu ajudava a empresa. Eu saí de um salário de, na época aí, 8, 10 mil reais por mês, para em 2 anos faturar 16 mil reais apenas. Então eu saí de um salário de 10 para um salário de 750 pila por mês. Aí foi bem difícil mesmo. Eu tive que voltar a morar em casa, enfim, foi lona total. E eu pensei, buenas, eu sei vender e eu não saí da empresa de plano de saúde porque a pessoa que me convidou, eu tinha um apreço muito grande por ela e eu falei, eu vou até o final nesse negócio porque quando vocês saírem, eu saio. Porque eu pensei, nós vamos afundar junto. Aí teve um período bem significativo que eu pedi para minha avó começar a fazer pães, pão de vó, sabe? Pão de vó. E eu vendia 5 pão por dia. Era 15 reais o pão, eu vendia. Esse dinheiro ali me dava a rotina do dia, assim, o Uber e tal, porque o banco pegou meu carro, de quebrar mesmo desse jeito. E eu tinha uma namorada na época que ela vendia Mary Kay. E eu cheguei para ela e falei, qual é os produtos que mais dá lucro e que mais, assim, impacta para vender? Eu lembro certinho que ela me falou assim, é o Lashley Intensely, que é o rímel, eu lembro até o nome, e o demaquilante, que era um demaquilante que, eu não vou lembrar do termo agora, mas bifásico. Isso, era 2 líquidos, é bifásico. E tinha que agitar para... Então, eu trabalhava de terno na operadora, bem bonito, era magro naquela época, trabalhava de terno, e eu passava no centro, reunia 5 mulheres na loja, qualquer loja que eu encontrava, passava em mim, dava aquele volumão, né? Elas passavam. Nossa, cara, como é bom. Então eu falei, pois é, gurias, agora nós temos que tirar porque eu tenho que trabalhar. Tá, mas tu falou que não sai com água, que é a prova d'água. Eu tirava o demaquilante. E mostrava a mágica. Cara, elas ficavam malucas. Eu fiz isso durante uns 6 meses, mais ou menos, né? Vendendo isso e isso gerava uma renda extra. Até que um dia, o Henrique Kuhn, que foi o meu instrutor, ele entra nessa empresa para dar um workshop sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um dos livros mais vendidos da Dale Carnegie. E eu fiquei apaixonado, assim, né, com aquela metodologia, com aquele conteúdo, com tudo aquilo. E daí, a empresa convidou o gerente para fazer o treinamento. E eu não era o gerente, né, eu era um vendedor. E o gerente não quis. Fiquei muito chateado, né? Eu falei, poxa, cara, como assim tu não quis? Aí fui falar com o dono da empresa, ele falou, não, nós não vamos te dar. Puxa. Nós só vamos dar pro gerente. Aí eu pensei, meu Deus. Tá, então me coloca de gerente. Eu não consegui pensar nisso na hora. Tudo bem, eu aceito o cargo. Eu aceito a promoção. Mas eu tava com meu nome sujo, com meu CNPJ sujo, tava tudo sujo. Buenas, eu vou pedir ajuda. Cheguei em casa para conversar com a minha mãe. Minha mãe trabalhou uns bons anos mesmo, no carro forte. Com uma 12 aqui e um 38 na cintura. A dona Vera é fogo. E daí tinha que ter um nome super limpo para trabalhar na empresa e tal. E a minha mãe, assim, até hoje, né? O CPF limpo é mais importante do que qualquer outra coisa. A gente que é empreendedor sabe que o risco, às vezes, isso acontece. E eu cheguei crente que ela ia me emprestar e ela falou, não. Tu entrou nessa furada sozinho aí, tu saiu do CLT e quis empreender e tal, tu vai sair dessa parada sozinho. Eu pensei, meu Deus, cara, se a minha mãe tá me dizendo isso, né, quem é que vai me ajudar? Aí eu fui, falei com o dono da empresa, falei, cara, eu vou dar um jeito, tu me ajuda se eu não conseguir pagar. Fiz um mesh
convenci minha mãe e comprei o treinamento em 8 vezes, bem parceladinho. Depois disso, Cacá, eu virei vendedor da empresa, instrutor, em 9 meses eu estava dando aula, virei diretor de Santa Cruz, depois diretor de Passo Fundo, e tem um hiato de tempo aí agora, um monte de turma, 2.500 pessoas preparadas, e agora eu estou aqui conversando contigo, falando sobre isso. E tu diria, então, que uma oportunidade pode realmente mudar o destino de alguém? Com certeza. Na verdade, uma oportunidade bem aproveitada, né? Isso. E um fato legal também é que daí eu cheguei pro meu chefe, quando eu decidi trabalhar na Dale Carnegie, eu cheguei pro meu chefe e falei assim, pô, Gustavo, eu quero trabalhar na Dale Carnegie. E eu lembro que ele falou assim, bah, bicho, eu deveria ter te dito isso há 3 meses atrás, 4 meses atrás, porque eu não saí da empresa ainda, né? Eu fiquei na Dale Carnegie e fiquei na empresa. Então isso foi um ponto muito bom, porque o meu chefe reconheceu que eu daria certo em Dale Carnegie, né? Eu não sei se eu dei certo ainda, mas faz 9 anos que eu tô aqui trabalhando bastante, eu tô feliz, entendeu? Tá funcionando. Tá funcionando, tá funcionando. E alguém segurou tua mão nesse período de dor, assim, que seja tua memória afetiva disso? A minha avó. Porque a minha mãe demorou bastante tempo para me respeitar profissionalmente nisso, né? Porque, enfim, pelos padrões dela e pela forma como ela enxerga o mundo, ela busca mais segurança nas coisas. Então, empreender seria algo, assim, muito arriscado. Esses dias, eu estava num podcast também, a pessoa perguntou, teve um ponto, assim, de inflexão? Eu falei, teve. Porque toda a nossa formação na Dale Carnegie, ela é paga, mas ela é paga pela gente, né? A empresa é extremamente meritocrática, então... E logo no início da minha carreira eu precisava de R$2.000. E eu não tinha o dinheiro assim na época, né? E eu já tinha trabalhado, digamos assim, 6 meses, estava começando a me equilibrar, mas eu não tinha esse dinheiro. E há 9 anos atrás, R$2.000 era um valor bastante significativo, assim. E eu cheguei, falei para minha avó, não vou poder continuar. Ela falou, por quê? Eu falei, porque tá faltando R$2.000, preciso pagar. Eu já tinha pago uma parte, mas eu precisava da outra parte, assim, né? E ela falou, não, nós vamos resolver isso aí. E a minha avó é um ser humano que, com o seu salário mínimo de aposentada, ela sempre ajudou todo mundo. Eu não consigo entender. Parece que as pessoas mais velhas têm uma máquina de fazer dinheiro dentro do roupeiro, e daí sempre... sempre tem ali a gaveta que sai, pois né? É, tu a gaveta que imprime. É, a gaveta que imprime. E daí a gente foi, eu lembro que a gente foi no banco, assim, e a gente tirou, Cacá, R$2.000 em 24 vezes de, tipo assim, sei lá, 180. Né? Um negocinho que eu sabia que ia ser suado. E ela me entregou o dinheiro e falou, nós chegamos até aqui e a gente não vai voltar para trás agora. Isso até quase me emociona, porque foi um momento bem difícil mesmo. E ela, a minha avó, sempre foi a pessoa assim do tipo, ó, nós não vamos parar, né? A gente vai até o final. Então, ela me ajudou bastante, e claro, daí as pessoas dentro da empresa, né? O Henrique, a Raquel, que foram os meus sócios, me ajudaram bastante. Bom, já que a gente está entrando nesse momento de emoção, antes de a gente começar o programa, eu te pedi que tu trouxesse um objeto afetivo. Sim. Quer parar? Não. Ah, bom, mas eu recomeço. Foi? Antes de começar o programa, eu te pedi que tu trouxesse um objeto afetivo. Algo que te reportasse a memória, que tu pudesse nos contar, mas que também participou da tua construção humana. O que tu trouxe para nós? Eu trouxe um relógio. Esse relógio aqui, ele tem mais de 70 anos, tá? Ele é um relógio que era do meu avô. E antigamente os relógios eles eram automáticos, né? Não sei se tu sabe o que significa isso. Pode explicar. Ele só funciona com movimento. Se eu tirar e deixar ele, sei lá, 12 horas, 20 horas, ele vai parar de trabalhar. E o meu avô, Cacá, ele sempre foi um cara muito trabalhador, assim, minha mãe sempre foi muito trabalhadora também. E isso é um dos valores que eu mais carrego, assim, comigo, né? Que é trabalhar... Eu tenho a sensação de que eu me torno digno e merecedor trabalhando, né? Então isso eu carrego muito comigo, assim. E a minha rotina é muitas vezes acordar às 5 horas da manhã, pegar o carro e trabalhar, dar aula até às 11 da noite e chegar em casa às 2 da manhã do outro dia. E isso aconteceu durante muito tempo, né? Então isso eu carrego muito e tem a ver muito com o meu avô, com o que a minha mãe me ensinou de nós trabalharmos, né?
E também tem um pouco do conceito assim de educação. Por quê? O meu avô era um cara que tinha até a 3ª série só, mas ele era um cara muito sábio, sabe? E eu tenho certeza que é o tempo que proporcionou isso para ele. Sem dúvida. Então, ensinamentos que só pessoas mais velhas conseguiam passar, e quando eu olho para o relógio eu me lembro que se eu conseguir chegar aos 70 anos, eu vou ser um cara sábio, se eu continuar trabalhando, eu vou conseguir evoluir. Então, isso para mim é uma joia que eu uso em ocasiões especiais e tal, e hoje eu trouxe para poder te mostrar. Que legal, que legal. Que realmente sirva realmente de te tornar uma... Como é que tu disse? Eles eram automáticos, né? Isso, é automático. Então, eu preciso de movimento para ele ficar funcionando sempre. Então, que ele te torne realmente uma pessoa automática, mas automática nesse sentido Sim, do relógio, que de tu não sempre parar. esteja em movimento e não Exato, pare. Exato, exato. Que essa mensagem tu leve para a tua vida. Que legal. Bom, o papo está muito gostoso, mas a gente tem outros blocos aqui também. Eu vou convidar vocês, então, para ir para o nosso bloco de curiosidades da semana, o nosso Construindo Saberes. Vamos conhecer um pouquinho do nosso Você Sabia de hoje e daqui a pouco a gente volta. No Você Sabia de hoje, eu vou trazer um assunto sobre digestão. Você sabia que a sua digestão começa assim pela boca? A mastigação inadequada ou errada reduz a quebra dos alimentos e sobrecarrega o seu sistema digestivo. Portanto, o dente não é só estética, é saúde e função. Cuidar dos seus dentes também é cuidar da sua nutrição correta. Este quadro foi apresentado por mim, Andressa Irgan Rose, em uma parceria com a Oral Sim Cachoeirinha, Confix, Gestão Empresarial e este look maravilhoso da Tatiane Abreu Estúdio e Boutique. Você sabia que quando você compra com substituição tributária e vende para outro estado, através de plataformas de venda, de e-commerce ou até mesmo por telefone, você tem direito a recuperar a substituição tributária paga na compra? E você sabe o porquê? Porque quando você vende para outro estado ou você irá tributar normalmente, sem substituição tributária essa mercadoria, ou irá tributar com uma nova substituição tributária conforme regra do estado de destino. Dessa forma, aquele valor de substituição tributária que você pagou lá na sua compra, você tem o direito de recuperar. E principalmente porque a gente está falando de valores altos. Então, se a sua empresa hoje compra com substituição tributária e vende para outro estado, você tem direito a recuperar este valor. Então, olha a sua apuração e tenha certeza se você não está jogando dinheiro fora. Esse vídeo é mais uma parceria entre a Confix Gestão Empresarial e a Oral Sim de Cachoeirinha. Bom, voltando então ao nosso entrevistado, a pergunta que eu te faço agora, Alexandre, é: tu acha que estabilidade e segurança são para ti financeira, emocional, espiritual? Qual é realmente a estabilidade que tu mais busca na tua vida? Emocional. Emocional. Durante toda a minha trajetória em Dale Carnegie, eu busquei estudar sobre pessoas. Eu posso citar um autor aqui? Claro, deve. Joe Dispenza é um neurocientista e eu comecei a estudar assim e cheguei, e através das conclusões dele eu entendi que as emoções são mais importantes que os nossos pensamentos. Porque as emoções a gente não controla, o pensamento a gente controla. E elas influenciam o pensamento, diga-se de passagem, né? Muito. E daí, comecei a estudar, falei, cara, beleza, para quem já quebrou, Cacá, ficar sem dinheiro não é um grande desafio. Porque eu já aprendi a lidar, digamos assim, sem dinheiro. Sim. Então, ter e não ter, óbvio que eu não vou ser hipócrita de dizer que dinheiro não é importante, jamais, né? Dinheiro é muito bom, eu gosto e todo mundo deveria gostar. O que importa mais, chegar lá no fim da vida com uma consciência plena ou com o impacto que causou ao longo da história? Com uma consciência plena. Saber que eu fui íntegro e verdadeiro, que eu consegui seguir os valores da Dale Carnegie. E eu penso que impacto, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu quero ter filhos, né? E quando eu era mais jovem, eu queria assim, ó,
Eu queria que os meus filhos chegassem em algum lugar e as pessoas falassem, nossa, o teu pai foi um cara muito legal, um grande homem, etc. e tal. Eu pensava isso, né? Hoje eu penso assim, se eu conseguir ter 70 anos e os meus filhos ainda toparem almoçar comigo no domingo, eu fui um bom pai. E se eu fui um bom pai, eu fui um bom homem. Né? Então a minha consciência vai tá tranquila. Então, para encerrar, se algum dia alguém for falar do Alexandre no futuro, o Alexandre que talvez nem esteja mais aqui, qual é a memória que tu quer ter deixado? Que ele tenha sido um homem íntegro. Isso. Daí já vai ter valido a pena. Já valeu a pena, já, com certeza. Que legal. Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço. Muito obrigado por poder estar aqui conversando com vocês. Bom, estamos chegando no final. Hoje a gente viu o quanto é importante quem somos, o que somos, os valores, a nossa caminhada e o desenvolvimento disso, porque na verdade é como o Alexandre falou ali do relógio, né? Nós não podemos ser automáticos, como diz a palavra, nós devemos ser automáticos como é o relógio, estar em movimento para que funcione. Então, estar em movimento nesse desenvolvimento emocional, nesse desenvolvimento humano, nesta caminhada para o futuro, eu acho que é justamente o que a gente vai conseguir construir para no futuro sermos lembrados, como tu colocou, de uma forma que valeu a pena. Por hoje encerramos realmente deixando essa conversa para pensar, como eu gosto de dizer, ela não acaba por aqui, ela vai ficar reverberando. Que Deus abençoe muito a nossa semana e nos vemos na próxima semana. Até lá!